Olá, sejam bem-vindos. Olha que presenças ilustres aqui hoje com a gente. Vocês devem estar felizes que nem eu aqui hoje. Dia do rock, olha que encontro maravilhoso. Hoje é dia do rock mesmo, né? É hoje, oficialmente. Pois é, dia 13. essa data, né? Como é que vocês comemoram o dia de hoje? A gente comemora da melhor maneira possível, tocando, né? A gente vai fazer um show hoje aqui no Tom Brasil, em São Paulo. E eu acho que é a melhor maneira, né? Para músicos de rock, a gente está em cima do palco fazendo rock. Tony Bellotto, Sérgio Brito estão aqui para a gente falar nas páginas da Universal Music Brasil e na página dos Titãs. Vamos falar de 12 Flores Amarelas, vamos fofocar bastante sobre o cenário do rock atual, vamos falar de bastante o que vocês quiserem comentar também. E vocês que estão aí acompanhando essa live, manda pergunta pra gente que a gente vai ficar de olho e eu leio aqui a pergunta de vocês, tá bom? Mas manda pergunta boa, eles dois são exigentes. ou então pede um beijo A só. gente responde qualquer coisa. Estou brincando. Vamos começar falando de 12 Flores Amarelas, que eu estou bem curioso. Está sendo chamado de ópera rock. É uma ópera rock. É uma ópera rock. Explica pro pessoal que tá ali, que talvez não saiba o que é uma ópera rock. Não tem nada a ver com ópera, digamos assim, né? Tem um pouco Né? a ver com Tem um pouco a ver pelo tamanho. Não pelo tamanho, porque eu acho que você conta uma história com canções. É uma história que tem um enredo, tem personagens, tem fatos, e você vai contando, narrando isso com canções. Então, tem canções de vários tipos, é como se fosse uma trilha sonora dessa história. Pra gente isso foi uma experiência incrível, né? Porque é uma coisa que a gente nunca tinha feito. Você fala sobre assuntos sobre os quais você nunca tinha pensado, fala através de personagens. Então tudo isso é muito rico e foi muito desafiador pra gente. E é basicamente isso, assim. No Frigir dos Ovos é uma história contada com canções. Que as pessoas em geral conhecem, por exemplo, o The Wall do Pink Floyd, o Tommy do The Who. Mas no Brasil a gente não tem essa tradição de óperas rock, né? A gente tem musicais, mas não tinha ainda uma ópera rock que tenha marcado, que tenha acontecido. Então a gente está sendo pioneiro nisso também e está sendo muito interessante. Então é legal até falar. Não que não tenha, né? Mas acho que houve, várias pessoas tentaram e fizeram coisas. Mas essa é a primeira grande ópera rock brasileira. Coisas menos conhecidas, para não ser injusto com quem já fez e já tentou o formato. Acho que a grande diferença, Sérgio, dá para dizer, é que não tem a interpretação da ópera, e é rock. Né? Porque a ópera é aquela coisa dramática. O que eu acho que é legal ficar claro, a diferença da ópera tradicional é que não tem aqueles textos falados como se fossem textos de teatro, diálogos cantados, esse tipo de coisa. Recitativas. As canções são canções normais, como estariam num disco qualquer nosso. Só que elas estão, né, ligadas por uma história que está sendo contada. E como o Brito falou, isso deu uma liberdade enorme para a gente como compositores, porque a gente se coloca no lugar, fala pelos personagens. E no caso da nossa ópera, né, os personagens principais são 3 meninas, 3 mulheres. Isso foi muito interessante para a gente, né? Eu exercitar como compositor toda essa liberdade criativa. Fala do nome 12 Flores Amarelas, que eu tô curioso para saber de onde vem a ideia. Estraga alguma coisa a gente contar? Não, ele é um momento crucial da história. Que a nossa história é assim, são 3 colegas, uma turma de recém-formados, pessoa que está entrando na faculdade e tal. Jovens, né? Jovens que vão numa festa onde acontece de tudo, e essas 3 meninas sofrem violência sexual, são estupradas, essas 3 garotas, e cada uma reage e tem uma história diferente, e a gente aí narra um pouco a história dos pais, fala de figuras periféricas, e até chegar num momento que elas se reencontram e resolvem tomar uma atitude em relação àquilo que aconteceu. E a primeira delas é essa de fazer um feitiço de morte. De vingança, né? Deixa eu fazer um adendo, que é uma história complexa. Elas usam um aplicativo desses que elas consultam para saber o que fazer, como vão se vestir para a festa, tem vários modos. Isso desde o começo da história. Quando chega esse momento, elas resolvem consultar novamente o aplicativo. E o aplicativo sugere que elas façam esse feitiço de morte. E é o feitiço das 12 Flores Amarelas. Então a gente tirou o título daí, porque ele é um título poético, né? E ele cria um certo suspense, um mistério, né? Ele não é um título óbvio. A pessoa fala, do que está falando essa história, né? Ele é dramático e poético ao mesmo tempo. Exatamente, porque está falando de flores, mas a gente sente que por trás daquilo tem uma coisa
pesada também, intensa, e a intenção foi essa. Ó, deixa eu já começar lendo uma pergunta, duas aqui já. José Vinícius pergunta: qual foi o maior desafio em escalar as atrizes para a ópera? Atrizes cantoras, elas estão com vocês? Bom, fala. Olha, na verdade foi mais que um desafio, né? Foi muito prazeroso, assim. Porque Ótima pergunta. a gente, depois de 36 anos de uma banda masculina, né? Em todas as formações, de todos os integrantes, sempre foram homens. Então a gente ter o prazer de trabalhar com mulheres nesse trabalho da ópera foi muito, muito legal, muito interessante para a gente, que elas trouxeram não só toda a qualidade técnica do trabalho delas, como a visão da mulher também em cima de uma história que a gente está contando que trata de mulheres. Então a gente fez fez testes, assim, a gente chamou várias cantoras, a gente pesquisou, e essas 3 garotas, né, a Cíntia, a Yas e a Corina, foram as escolhidas. E foi muito legal, elas surpreenderam a gente, assim, muita qualidade técnica, cantam muito, né? Uhum. São atrizes também, e vocês vão poder ver quando o DVD for lançado e quando o show estiver rolando, que é impressionante, assim, o que elas trazem para o show. São os Titãs de uma outra maneira, assim. E isso pra gente é muito importante, que revitaliza a gente. Depois de 36 anos de carreira, a gente está, de certa forma, fazendo uma coisa nova de verdade. Isso pra gente é muito importante. Gabriel Teixeira, uruguaio, eu imagino, porque está perguntando em espanhol. Tem que ler em espanhol, eles têm que responder em espanhol. Essa o Brito fala espanhol. Eu falo, mas eu falo. Quando esta obra viene a Uruguai? Ah, sim. Assim, muito bem. Quando vocês vão para o Uruguai com essa obra? A gente, há um ano atrás? Há um ano, exatamente. A gente já fez alguns shows no Uruguai, mas há um ano atrás a gente tocou em Montevideo e lá no Teatro do Verano. E foi surpreendente, porque a gente tinha um público de 4, 5 mil pessoas num lugar aberto e todo mundo cantando as músicas nossas, da nossa carreira, coisas recentes. E a gente via que eram uruguaios mesmo, porque quando eles cantavam os refrões, vinha com aquele sotaque. Vinha, dava pra perceber? Vinha. Não, mesmo sou brasileiro. Foi muito, muito emocionante. Não, assim. E é um público bacana que a gente tem há muito tempo, mas a gente tinha, de certa maneira, abandonado. Eu lembro que nos anos 80 a gente fez alguns shows lá, Argentina, em ginásios para 10, 15 mil pessoas no Uruguai. Eu estive agora em Buenos Aires e tocando Titãs em 2 vezes que eu peguei o carro para passear lá. 2 vezes vocês tocando uma música nova e outra música dos anos 80. Na Argentina a gente deve muito aos companheiros, tanto os Paralamas quanto Sepultura, que tem grandes públicos lá e que levaram a gente algumas vezes para abrir shows deles. Então pode ser que o Uruguai sim. No Uruguai a gente pensa muito em fazer naquele teatro. Solis, como é que chama? Solis, tem aquele Solis e tem o Teatro Sodre também, né? Como é que ele chama? O rapaz? Gabriel Teixeira. Gabriel, qual que você acha melhor, Sodre ou Solis? Diz aí, o que é bom ele saber é que a gente realmente vai tentar botar Montevidéu no circuito como se fosse assim mais uma das cidades titânicas assim do nosso mapa ali. Mais uma pergunta do José Roberto Lopes. Falem sobre Eu Sou Maria, a letra dessa canção. Algumas pessoas fizeram ligação com a Virgem Maria. É isso? Não, assim, pode ser. As canções têm sentido aberto, né? Eu acho que as pessoas podem deduzir muitas coisas, mas, assim, sendo bem específico, ela fala sobre uma das meninas vítima de estupro que engravida e ela resolve fazer um aborto. E ela tem um conflito grande com isso. Não é uma coisa fácil para ela. E essa música fala... olha, eu sou Maria, a mãe do filho que não nasceu. Olha, eu sou Maria. Onde anda o brilho que se perdeu. Obviamente que Maria e a coisa de ser a relação com, digo assim, estabelecer essa ligação com a Virgem Maria também faz parte desse universo da canção. Porque eu acho que a Maria, mãe de Jesus, ela expressa todas as mães, de certa forma, né? E então, nesse momento em que a menina está tendo esse conflito, e na história é interessante porque ela é filha de um pastor, de um homem religioso, então ela tem o conflito de que ela quer tirar aquele filho e ela fica preocupada com o julgamento moral daquela atitude, tanto religiosa quanto legal, né? Porque o aborto é proibido no Brasil, é condenado por todas as religiões. Então, essa ideia da Maria, porque ela está sendo mãe ali, antes mesmo de ser verdadeiramente mãe, né? Mas ela
Então essa ligação, como o Brito falou, pode ser feita. Agora a questão principal da música é sobre esse conflito da mulher nesse momento em que ela pensa em interromper uma gravidez e toda a dor e a dificuldade desse momento, né? Eu queria falar de duas faixas, vamos começar com uma só, vamos começar com essa primeiro, que eu ouvi e fiquei assim, ó, o tempo inteiro ouvindo. Me Estuprem. Aham. É uma das faixas, é um ópera rock super feminista, né? Vindo, como é que vocês conversaram com as meninas, como é que foi a inspiração disso? E daí que vem Me Estuprem, ou faz parte dali da... Bom, todo mundo já sabe o que acontece com elas, porque você já contou, então eu não estou estragando nada. Então, vocês vão acontece no primeiro ato, não estamos estragando a surpresa. Exatamente. Como é que foi compor isso? É que eu acho que, assim, só para começar, eu acho que a gente, quando resolveu falar desse assunto, desse tema, que é um tema que as pessoas... porque reputa a mulheres, assim, é um tema feminino. Uhum. A gente resolveu fazer isso porque é um assunto que nos toca, entendeu? Como homens. Eu acho que também é um assunto que diz respeito a todos os homens, a todos nós. Nos toca, nos revolta. Obviamente, essa é a nossa visão. A gente não teve a pretensão de falar pelas mulheres, até porque elas falam por si, né? Por si. Mas eu acho que o que a gente teve cuidado de dizer exatamente o que a gente pensa, de ter no fim da história toda, ter um recado positivo, uma série de cuidados a gente teve por tratar desse tema, porque sabe que é sensível, é delicado, que tem pessoas que podem não entender o registro, o que a gente está falando. Bom, feito esse parêntese, essa música ela fala disso, dessa sensação que você vê acontecer muitas vezes, da vítima ser culpada pela violência que sofreu, né? Então a gente, nesse sentido, ela é bem, fala, me estuprem, se der algum motivo, me desculpem por eu ser mulher, né? Ou seja, no fim das contas é isso que está nesse discurso, essa história de dizer de tratar a mulher como objeto, né? Que o simples não é pela roupa que está usando. É um discurso muito comum, né? Você vê às vezes um caso de estupro e fala assim, mas também foi vestida daquele jeito, estava querendo, estava se insinuando que é uma coisa profundamente cruel e machista. E é interessante que essa foi a primeira música, foi né? A primeira. Foi a primeira que a gente compôs, e ela deu muito o tom do que a gente fez em seguida. Acho que é uma das mais marcantes do disco. E é interessante isso que o Brito falou da questão do homem, porque a questão da mulher é uma questão dos homens também, né? Isso quer dizer, assim, os homens precisam mudar a atitude e tal. Então, não é só a mulher falando dos problemas da mulher, os homens também têm que falar dos seus próprios problemas e do problema da mulher, porque é um problema dos homens também. São os homens que estupram, que desrespeitam. Não sei se foi a Malala, acabou de falar isso agora aqui numa palestra que fez no Brasil, dizendo que o fato das mulheres não terem o lugar e igualdade, de equiparação salarial e tal, é um assunto de homens também, que os homens deveriam falar disso e tratar disso. E eu concordo plenamente. Temos perguntas de duas meninas aqui. Primeiro da Laís Rocha. E você está tocando bastante nas rádios aqui em Brasília. Vocês esperavam essa recepção? Sim, eles são os titãs, né? E a Marina Rosa está perguntando quanto tempo levou para compor toda a ópera. Bom, a primeira pergunta, a gente está muito feliz com essa receptividade. Realmente, essa coisa de tocar ou não na rádio, fazer ou não sucesso é sempre um mistério. A gente tem 36 anos de carreira, a gente tem um nome consolidado, mas isso ainda bem não tem uma fórmula para você falar esse trabalho vai dar certo, isso vai tocar. Ao longo da carreira a gente viu muitas apostas não darem certo e coisas que a gente nem... O caso do Cabeça Dinossauro, que era um disco que a gente achava que ia ser um fracasso comercial, foi um grande sucesso. Então a gente está muito feliz da música realmente estar tocando nas rádios, está conseguindo... Porque como a ópera é um todo, né? A gente ficou também com medo de uma música não conseguir expressar tudo aquilo. Mas é legal que ela funciona como uma música avulsa e, ao mesmo tempo, ela está falando de toda a história da ópera. Então, a gente está muito feliz com o fato da música estar tocando bem nas rádios. É uma coisa muito importante. E com a internet, hoje em dia, não dá para saber também. Às vezes você escolhe uma música para ser a primeira e, de repente, vem uma e faz mais sucesso. Mas esse foi um acerto, então. Vocês imaginaram e a música emplacou. Porque eu acho que é uma música que ela tem também, né, qualidades adequadas ao rádio, né? Ela tem
tem uma parte orquestrada pelo Jacques Morelenbaum, que fez algumas orquestrações para algumas canções. Então é uma canção mais suave, mas depois ela cresce no fim, deixando aquela marca roqueira dos Titãs. E tem também, no final, as 3 meninas fazendo um backing bem claro, assim, que também a pessoa fala, mas o que é isso, né? Se pergunta... a gente não soa habitualmente assim, então acho que desperta a curiosidade da pessoa para falar, caramba, tem alguma coisa diferente acontecendo. E como é que era a outra pergunta? A outra pergunta que eu também já tinha esquecido é: quanto tempo levou para compor toda a obra? Foi um processo demorado até. Foi, né? demorado. Eu acho que foram mais de 2 anos. Quando logo que a gente terminou de fazer o Nhangatu, nosso disco anterior, que foi um disco muito bem sucedido, que fez muito sucesso, foi muito bem recebido pela crítica também, a gente se reuniu para falar o que a gente vai fazer agora. E realmente depois de 36 anos é difícil você achar uma coisa nova, né? E aí a gente teve essa ideia, não lembro como que surgiu, por que a gente não faz uma ópera rock? Então dessa primeira ideia até realmente a gente ter conseguido fazer, levou um grande tempo da gente pensar, primeiro a gente decidir por uma ópera rock, depois falar do que vai falar essa ópera. Aí a gente se reuniu com o Hugo Pozzolo, né, nosso amigo dramaturgo, com o Marcelo Rubens Paiva, que é um amigo também, companheiro de geração. E aí nós 3, eu, Brito Branco e eles 2, começamos a bolar, né, a história, o argumento. A partir daí, quando a gente foi chegando nessa questão das meninas, desses assuntos, a gente foi começando a fazer. Daí que surgiu o Me Estuprem, eu acho que o Sou Maria também foi das primeiras. Foi das primeiras. E aí foi um processo, foi bastante intenso, assim, mas eu acho que levou uns 2 anos. Mário Pinheiro, desculpa, tá perguntando qual é a melhor faixa da ópera na opinião de vocês. Eu já disse aqui, claro, queria perguntar para um pai qual o melhor filho preferido. Nossa, então fala as 3 que vocês acham mais eu acho marcantes. Que tem algumas que são muito marcantes ou significativas. Você dizer, escolhe uma para a pessoa ter uma ideia do que fala a ópera. Eles querem saber qual escolher ali no Spotify para ouvir. Eu escolheria o Me Estuprem. Eu acho que é uma música, porque ela tem essa letra incisiva, essa maneira irônica, né, e interessante de abordar o tema. E musicalmente é uma coisa interessante, porque apesar do tema ser pesado, ela é uma melodia muito, muito suave, muito gostosa de ouvir. É porque ela tem uma certa tristeza, né? Ela é uma música de quem está ela é provocadora, mas mesmo tempo que ela é doce. É meio estranho ali ouvir, mas ela tem uma coisa mas sarcástica. Ela marca bastante. Né? Tem uma coisa sarcástica de quem não está dizendo o que está dizendo, mas tem uma desilusão, uma tristeza. É uma música interessante. E eu concordo. Mas eu acho que outra música, assim, do ponto de vista musical mesmo, bacana e que chama atenção, eu acho que é o 12 Flores Amarelas, porque também ela tem um formato muito diferente do que a gente costuma fazer. Ela é mais longa, tem umas escalas uma meio escala árabe, espanhola, a melodia é super rica, o arranjo é super legal. O Marcinho Beauclerc está perguntando: a ópera pode ser considerada uma continuação do disco anterior pelos temas que vocês estão tratando? Não, acho que não. Acho que ela tem realmente uma cara... Se sustenta por si só e mais novedosa do que muita coisa que a gente fez. Eu acho, por exemplo, Nhangatu, que é o nosso disco anterior, deve bastante ao Cabeça de Dinossauro, ao Titanomaquia, tem a ver com coisas que a gente já fez. Eu acho que essa ópera rock tem um registro bem diferente, único dentro da nossa carreira. Ótimo. Como é que vocês estão vendo rock hoje em dia? Tem gente que fala o rock tá morto. Uma mentira. Né? Sim, é uma mentira. Que é uma mentira. Eu não entendo porque o povo tem tanta coisa assim com o rock. A salvação do rock. Por que ele precisa ser salvo? Eu acho que assim, os gêneros fortes que marcam época, por exemplo, o samba não estava morto há um tempo atrás. Exato, sempre ressuscitam ali. Agora esquecendo o samba. O samba está vivo aí, talvez esteja morto, não sei. Mas o rock agora ou querem matar, ou querem... Essa questão veio à tona, porque não tem mais a presença massiva que tinha na grande mídia. Mas, obviamente, para quem conhece a garotada e quem está por aí, sabe que o rock é uma coisa que não vai acabar. Não, e você vê que assim, no Brasil mesmo, você vê assim, o Rock in Rio, por exemplo, é um festival... que o acontecimento do Rock in Rio é que nem o carnaval hoje em dia, é uma festa popular tradicional do país e é uma festa do rock. A gente vê as bandas gringas vêm para cá, lotam estádios, quer dizer, as pessoas gostam de rock no Brasil.
O que aconteceu um pouco, só para também não fugir do tema, é que o rock brasileiro perdeu muito espaço e status mídias, né? também. Eu acho que tem a visão de que o rock brasileiro é uma mera repetição do que se faz fora, com a qual não concordo. Eu acho que tem muita riqueza e coisas que são da nossa cultura, que o rock brasileiro expressa e que outros rocks de outros países não fazem. E eu acho que é um equívoco, mas eu acho que isso é cíclico e vejo muita gente fazendo coisa interessante, bandas antigas vivas ainda, nativa. O Paralamas lançou um disco de inéditas, Capital Inicial está aí, o Jota Quest fez um turnê. O que vocês estão ouvindo de rock que está sendo feito agora, de bandas recentes de rock, aqui e lá fora, que vocês dão um aval? Essa pergunta é difícil, ainda mais para um cara conservador como eu. Cada vez eu vou escutando coisas mais antigas, né? E eu não tenho acompanhado muito o que se faz recentemente, não. Acho que o Brito é mais ligado. Não, eu vejo algumas bandas, tipo, tem uma banda que chama Rocks, que eu até fiz uma participação especial com eles regravaram Mentiras, que aliás... sim, muito legal, muito legal. Bem diferente. Tem bandas bacanas também... gringas, mas não sei te falar aqui um nome preferido meu, para falar a verdade. Legal, vamos ler mais uma pergunta então. José Roberto Lopes, Canção da Vingança, como foi o desafio de cantar depois de tanto tempo como guitarrista? Olha, na verdade eu sempre cantei, né? É que quando a gente começou a banda, a gente tinha muitos vocalistas. Eu até lembro que no primeiro disco eu gravei uns backs, eu fazia quase um dueto com você no refrão de Go Back, né? No primeiro disco. Então, como todos nós ali, eu compunha e cantava as minhas canções. E aí, mas naquele começo, muitos cantores, eu falei, quer saber, eu vou ficar aqui na guitarra, porque é mais prático tocar guitarra, né? Você não precisa ficar cuidando da voz. Eu vejo que os cantores... Eles têm que tomar cuidados que eu nunca precisei na vida, né? Eu podia estar destruído, a guitarra estando em bom estado, a coisa funciona. Mas realmente com a saída do Paulo, Miklos, eu comecei a cantar algumas músicas que inclusive ficaram famosas na voz do Paulo, mas que eu que compus, como Isso, Para Dizer Adeus. Então eu retomei isso de cantar, a princípio ali, cobrindo esse buraco e gostei, porque realmente é uma sensação boa ali estar cantando. E daí na ópera, quando a gente começou a fazer as músicas, o Brito Branco falava, não, você tem que cantar alguma coisa. E aí eu fiz essa música, Canção da Vingança, e acharam que ficou legal na minha voz. E foi legal, porque é uma canção também muito interessante, assim, ela não tem um formato tradicional de canção, com refrão, mas é uma música importante ali na ópera para uma das personagens, que é a menina que fica vingativa, que reage com muito ódio à questão do assédio, do estupro. E eu acho que essa canção ficou bem legal. Muita gente tem falado, tem me elogiado, fala, pô, tá bom. Então eu tô feliz aí, espero que o pessoal esteja curtindo aí o Tony Bellotto cantando. Eu curti. 12 dê coraçãozinho, like se você curte. 12 Flores Amarelas, não dá vontade de sair em turnê fazendo o disco inteiro? A gente vai fazer isso. Vai acontecer isso? Vamos. Porque tem um fã perguntando assim, se vai ter músicas do 12 Flores Amarelas na turnê nova. Ué. Não, até que tem assim, a gente vai fazer... Vocês vão deixar de cantar os sucessos dos 80, dos 90? Vai ser só 12 Flores Amarelas? Vamos explicar. Essa é a minha dúvida. Vamos explicar com calma. A gente vai fazer, a gente já fez, para gravar o DVD, a gente fez a encenação da ópera, porque é mais do que um show, né? É visual também, espetáculo, né? tem projeções, tem as meninas de certa forma contracenam com a gente. Tem dois atores, né? E contra-regras também aparecem. Tem um cubo de LED, tem vários elementos cenográficos ali, e aquilo tem que funcionar como uma história. Então, são as 25 músicas ali, com os interlúdios, aquele espetáculo inteiro. A gente fez 2 no Festival de Teatro de Curitiba, para estrear 4 no Sesc não sei o quê, e depois gravamos no Teatro Opus, esse DVD que deve sair em setembro. A gente quer fazer uma turnê com esse espetáculo, que é diferente de um show, é uma coisa mais rica do que... É como se fosse um mix entre um musical, um show e uma peça de teatro, sei lá eu. É uma linguagem nova pra gente também, interessante.
a gente teve uma resposta muito boa das pessoas. E nessa parceria com a gravadora, com a Universal, a ideia é essa, a gente fazer realmente uma grande turnê a partir de setembro. Agora, o que a gente tem feito no show que a gente vai fazer hoje no Tom Brasil, por exemplo, é um show normal dos Titãs, em que a gente toca sucessos e músicas da carreira toda, mas a gente vai tocar também 4 músicas da ópera, mas aí sem as meninas, a gente cantando, que é como você vê num show do The Who ou num show do Pink Floyd, eles cantam músicas do The Wall ou do Tommy, mas fora daquele contexto da ópera. O show do The Who, eles cantam Pinball Wizard, que ela funciona como uma música ali, apesar de ser parte da ópera, né? Então é assim. Tommy é a ópera rock favorita de vocês? Ou tá ali ou The Wall? A gente gosta muito do Quadrophenia também. É que eu acho que o Tommy é muito emblemática, né? O Tommy é a grande primeira é a que vem à rock, cabeça de todo mundo. Quando fala ópera rock, a pessoa pensa primeiro em Tommy, depois no The Wall, depois do American Idiot, Quadrophenia. American Idiot é uma dos anos 2000 agora, né? Mais que recente. É bem legal. Né? A ideia surgiu, foi para assim, vamos fazer uma coisa diferente. Como é que deu o clique de vamos fazer uma ópera rock? Quem partiu disso? Foi a história que veio primeiro e depois vamos fazer uma ópera rock com isso? Ou foi o contrário? Não, foi primeiro a vontade de fazer uma coisa diferente. Eu acho que a gente sentiu que fazer uma ópera rock ia nos possibilitar trabalhar fora da nossa zona de conforto. Sim. Então isso sempre nos entusiasmou, essa coisa de sair, parar de fazer o que você faz. Aquilo que parece que está fácil. Né? Aquilo que parece que está fácil. E o Nhangatu foi um disco muito bem sucedido dentro dessa linha dos discos conceituais, como é o Cabeça, Dinossauro, Titanomaquia. Então, assim, a gente... O que tinha de novo para fazer, sabe? Essa questão que a gente se colocou. E aí eu acho até que foi o Brito que falou pela primeira vez de ópera rock, não foi? Pode ter sido. Estou lembrando de você ter falado. Na hora eu falei, claro, vamos fazer uma ópera rock. É que eu fiz uma canção uma vez, um disco solo, que eu peguei uma história da Evita Peron, da história sobre o cadáver da Evita Peron. E aí tem um documentário na internet, as pessoas devem ter visto, que é uma história macabra, é incrível. E eu fiz uma canção com aquilo. Uma canção que eu nunca teria feito, uma canção absurda. E isso me deu a sensação de que quando você tem esse tipo de estímulo, você faz qualquer coisa. Um estímulo que é fora da tua... Você pode render, às vezes, mais do que se eu ficar pensando, o que é que eu vou falar agora? Vou falar como eu amo minha mulher, sobre os meus 2 filhos. E às vezes, para fazer um disco de carreira, você fica um pouco preso ao mecanismo, a coisa mercantil do mercado. Então você fala, uma música para tocar no rádio. Então você acaba se limitando. Mas vocês já se dão ao luxo de fazer o que vocês bem entendem. Então... Eu acho que a gente tem, a gente tem uma coisa que é uma sorte, isso é uma virtude, talvez. A gente faz músicas que eu acho que são viáveis comercialmente sem ter que programar isso, você entendeu? E às vezes, como o Tony tinha falado, às vezes são músicas que a gente não esperava que fossem as mais viáveis comercialmente, as que dão mais certo. Então, a gente não precisa mexer nisso, graças a Deus, e isso também nos livra de trabalhar burocraticamente, que eu acho que mata a tua relação com a arte que você faz. Isso é a coisa mais importante, que às vezes as pessoas falam, os Titãs, vocês não terminaram quando saíram determinados integrantes. Quando é que vocês vão parar? O que vai determinar vocês pararem? Eu acho que é justamente quando a gente sentir que está burocrático, entendeu? Aí a banda deixa de fazer sentido. E por que tem que parar? Não vão falar disso, não longe disso. Tanto é que a gente nunca brinca. Pense nisso. A gente brinca, fala, não. Se sair mais um, daqui a pouco não vai ter ninguém mais da banda e a banda vai existir sozinha. Dá um jeito de continuar. Quem já ouviu o disco percebeu umas surpresas muito agradáveis. Tem uns interlúdios entre as faixas. E eu tô lá ouvindo, de repente, dona do rock, Rita Lee. Que legal aquilo, hein? Tem uma pergunta da Aline Silva perguntando, e os interlúdios da Rita Lee? Pretendem contar com a presença dela em alguma apresentação? Vocês vão conseguir tirar a Rita Lee da casa? Não, a Rita é muito legal com a gente é muito fã dela, obviamente, graças a Deus ela tem uma relação carinhosa com a gente há muitos anos, independente da agora, a gente está tocando com Beto Lee, que é filho dela, né? Sim.
mas isso só estreitou mais a nossa relação. E ela já fez um favor enorme de ter gravado essas coisas. Não vamos importunar ela mais. Não, acho que ela realmente não gosta mais de se apresentar ao vivo, já cansou de falar isso. Então, seria um feito heróico de você. Mas ela está presente na gravação, realmente em toda a apresentação da ópera, a voz dela está lá, e aquilo realmente é muito inspirador. Ainda mais uma história que fala das mulheres, de mulheres, quer dizer, a Rita Lee é uma lenda, mulher, né? Muito à frente do seu tempo, assim, porque ela é super feminista sem nunca ter antes de começar levantado essa bandeira. Sim. E ela é maravilhosa. O Beto Lee que brinca quando ele entrou na banda, que ela falava assim, fala pra eles que eu vou assistir o show, vou jogar a calcinha no palco. Ela é muito legal, né? Ela é uma mulher desbocada. E a gente, quando foi fazer essa gravação lá na casa, ela recebeu a gente na casa dela, a gente levou um estúdio móvel. Tony não pôde ir porque estava no Rio, mas fui eu e Branco. E, pô, ela foi muito legal e assim, zero... A gente preocupado, falando, pô, o que é que você acha de falar isso, querendo explicar tudo? Ela falou assim, faço o que vocês me pedirem. Como é que vocês querem que eu faça? Faz assim, tá bom. Foi de uma gentileza, assim... Generosidade incrível. Que legal saber disso. O Highlander tá perguntando sobre... É legal que ele tá com a foto nosso amigo. Com a foto do torcedor russo, olha. Nós também somos Highlanders. Sobre o rock, pergunta aí. Qual a canção mais pesada que a banda já fez? Em sentido de melodia, de rock, mas ele quer saber a pauleira. Qual que vocês consideram mais pauleira? Tem algumas, né? Tem a Face do Destruidor, eu acho bem pesado. Agonizando, que é uma música do Titanomachia. Mas agora, das pesadas, a que mais virou um hino é o Polícia, né? Polícia. E o Polícia é uma música que nunca precisou tocar na rádio para virar um hit, né? Isso que é legal. Acabou tocando, né? Acabou porque as pessoas mas nunca foi querendo, pensada como um hit, né? Exatamente. Ou mesmo Bichos Escrotos, essas músicas. Quando eu era pequeno, eu não podia ir no show dos Titãs, sabia? Era muito perigoso. Era perigoso. Tinha uma aura de, não pode, Titãs. Tipo, teve uma fase perigosa. Gente, isso. Os caras são Titãs por isso mesmo. Eles a gente teve uma fase perigosa. Provocaram começando, é impressionante mesmo. Diga, Sérgio. Não, a gente teve uma fase perigosa. Não, mas não é culpa de vocês muito, vai. Mas eu acho que é legal. O rock é isso. O rock é essa ameaça da normalidade. É provocação mesmo. O contexto social, político tem que ser mexido mesmo. Exatamente. A Laís Rocha está perguntando, qual a melhor memória que vocês têm da banda? São tantas, né? São tantos momentos. Eu lembro com muito carinho, assim, momentos importantes, assim, tipo, a primeira vez que a gente gravou o disco, primeira vez que eu ouvi uma música tocar no rádio, são momentos assim. Você lembra, desculpa interromper, quando você ouviu pela primeira vez no rádio, você lembra onde você estava, fazendo exatamente o que? Porque ele marca, né? Eu estava com o Marcelo Fromer no Longchamp, que é um bar ali na Rua Augusta, e a gente ouviu o Sonífera Ilha tocando no rádio. Foi assim uma emoção incrível. Que legal. Tem o Igor Leonardo perguntando, quem canta as partes do Branco atualmente nos shows? Aqui você pode dizer que as pessoas estão mandando muito beijos, desejando melhoras para eles. Que bom. Aliás, ele deve estar assistindo a gente aqui. Um beijo pro Branco. Está se recuperando bem. O Brito que canta basicamente o show todo. Aí tem um momento em que o Beto Lee canta televisão, numa bela homenagem ao Branco. Eu e o Beto dividimos os vocais de Lugar Nenhum. E o resto é o Brito que está mandando brasa ali. Me diz, próximos passos. Aquele que acabou de lançar 12 Amarelas quer saber o que vem depois. Mas é ansiedade, não me diz. Como é que tá? O que vocês pretendem lá para frente? Eu acho que agora a gente está concentrado mesmo no lançamento do 12 Flores Amarelas, essa nossa ópera rock. E preparar tudo para essa turnê da ópera, né? A partir de setembro, outubro. Ela vai junto com o DVD, então. Vocês lançam um DVD? Até porque o DVD, o CD físico e o DVD saem em setembro. Então, por enquanto está nas plataformas digitais, mas eu acho que para as pessoas terem noção mesmo do que se trata, essa história toda, o DVD, essa história da imagem ligada à encenação, junto com as canções, é o pacote inteiro. É isso que a gente fez, entendeu? Tem um fã mais ansioso ainda, o André Lopes, perguntando, vocês já assistiram o DVD pronto? O que acharam de ver a obra completa? Já deu tempo de editar e já ver tudo? Já deu, e vou dizer, eu fiquei emocionado. Tá muito, muito bonito, muito legal. Foi um milagre, né? Porque a gente gravou
num dia só, numa apresentação, né? A gente fez um ensaio na noite anterior, um ensaio geral que foi filmado. Depois filmamos à tarde numa passada de som e à noite no show. E ficou muito bom. Um mérito do Otávio, o diretor. Otávio Giuliani e a Luciana Ferraz que dirigiram, e que também o Otávio ele está lançando hoje também, acho que o filme do Sepultura. Ele fez o documentário do Sepultura e fez essa ópera rock com a gente. Gente, então é isso. Encerramos essa live. Adorei bater papo com o Tony. Adoramos. Não, então fiquem ligados no seguinte: o CD físico, então, junto com o DVD, sai em setembro. Mas você já pode ouvir o CD 12 Flores Amarelas, Spotify, Deezer, em todas as plataformas digitais. Todas as novidades, para vocês saberem direito, tem titãs.net/12 Flores Amarelas. Aí tem link para tudo, para vocês saberem de todos os projetos. É isso. Estão animados para... E hoje tem show. E hoje tem show. Hoje tem show onde? No Tom Brasil, quem quiser comemorar o dia do rock com a gente lá, em homenagem ao Elvis, em homenagem ao Branco Melo. Vamos fazer um grande show hoje. É isso, gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Até mais, gente. Obrigado por terem colaborado.